Treinador sem memória, Filipe Luís não esquecerá como devolveu o Flamengo ao seu DNA. Em 9 jogos, treinador deu vida a um elenco que estava no modo arame liso e reconectou a arquibancada com o time. Eu posso me denominar um treinador sem memória. Não tenho museu em casa, não tenho lugar para memórias. Gosto de apagar e ir para o próximo. E os jogadores que quiserem vir comigo vão entender que eu sou agradecido, que há gratidão pelo que aconteceu até agora, mas ficou para trás. Com essa declaração, Filipe Luís mostrou que a fome por mais títulos continua insaciável. E não são poucos em seu currículo rubro-negro. Foi campeão 10 vezes como jogador e, neste domingo, após vitória marcante sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, deu sua primeira volta olímpica como treinador. As palavras soam também como um incentivo ao grupo de atletas, e elas têm muito valor. Mas Filipe Luís terá que refrescar, sim, sua memória e revisitar essa conquista. Ela é muito marcante e poderá servir de exemplo para momentos de pouca inspiração e de dificuldades. Filipe disse que não herdou um caos e agradeceu algumas vezes a Tite em suas entrevistas coletivas, porém o trabalho dele é muito autoral e transformador. Ele devolveu o Flamengo ao seu DNA e disse que ia correr riscos, atacar sempre com 3 na área, e o fez. O Flamengo de Tite jogava um futebol modorrento e, no modo arame liso, não furava retrancas. Além disso, tropeçava aos montes e já estava fora da Libertadores. Não havia mais clima, e a vitória por 1-0 sobre o Atlético PR mostrou isso, com o Maracanã xingando de forma uníssona o gaúcho de 62 anos, que cairia dias depois. A transformação. Fiel às suas convicções, Filipe Luís avisou que deixaria jogadores bravos, e é possível que isso tenha acontecido. Titulares com Tite, Varela e Fabrício Bruno foram sacados no primeiro jogo. Se Fabrício eventualmente tenha ficado chateado, é compreensível. Jogava muito bem e vinha sendo convocado pela seleção brasileira. A questão é que a entrada de Léo Ortiz foi muito certeira, e o Flamengo, além de um bom defensor, ganhou um construtor de jogo. Na direita, outra mexida fundamental, e Wesley passou a viver seu melhor momento como profissional a partir da chegada de Filipe, e a parceria com Gerson tem rendido em jogos em que o Flamengo ataca ou é atacado. Além disso, apostou no desacreditado Gabigol, que decidiu a Copa do Brasil no primeiro jogo. DNA. Na estreia, contra o Corinthians, o placar foi de 1-0, mas a atuação foi para mais. Com 19 finalizações, o time poderia ter matado a semifinal da Copa do Brasil ali. O time perdeu inúmeras chances, e os paulistas saíram do Maracanã no lucro. Ganhar, ganhar e ganhar. No vídeo de bastidores divulgado pelo Flamengo depois da vitória por 2-0 sobre o Bahia, Filipe Luís foi flagrado repetindo o verbo ganhar 10 vezes na preleção. Pois ele tem conseguido fazer valer seu mantra. Em apenas 9 partidas, venceu 6, empatou 2 e perdeu apenas 1. Em todas, ele jogou para ganhar. Na única derrota, para o Fluminense, o Flamengo teve incrível volume no primeiro tempo, mas a entrada de uma peça tricolor, o colombiano João Arias, acabou ajudando o Flu a ser efetivo, coisa que o Fla não foi. Atacou também demais o Internacional no Beira-Rio e esteve perto de ganhar. Cedeu o empate no fim porque continuou buscando o ataque, e o erro de Everton Araújo é um exemplo claro disso. O garoto conduzia a bola em direção à área adversária, mas foi fominha. Sobre erros crassos individuais, aliás, Filipe conviveu com esse e com um de Léo Ortiz na primeira partida da final, contudo evitou expor o pupilos. Tratou de citar lances de outros atletas que não terminaram em gol para absolvê-los. Os dois, aliás, fizeram bons jogos. Variação de jogo e prudência quando necessário. Filipe Luís utilizou o esquema com 3 zagueiros 2 vezes pelo Flamengo. A primeira foi circunstancial, na partida de volta da semifinal com o Corinthians. Torcedores, analistas e até o autor desse texto estranharam quando Filipe, ao ver Bruno Henrique expulso aos 27 minutos, optou por Fabrício Bruno no lugar de Gabigol. Ele estava certo. Preencheu a frente da área e ao mesmo tempo tirou a amplitude dos paulistas, que abusavam no jogo de cruzamentos pelas pontas. O jogo do Pente às cartadas de mestre.
Felipe Luiz estava na dúvida entre começar com Fabrício Bruno num 3-5-2, ou jogar no 4-4-2, ou um 4-2-3-1 dependendo da ótica de quem vê. Preferiu a segunda opção e teve dificuldades. O Galo teve mais volume, porém as principais chances foram do Flamengo. Gerson, Arrascaeta e Everton Araújo estiveram perto de marcar. Atrás, Rossi quase entregou para Paulinho ao dificultar num passe curto errado para Pulgar, mas o pior não aconteceu. Rossi, aliás, defenderá bem um chute de Hulk, tanto ao espalmar quanto ao de atirar de carrinho para afastar o perigo. Mas a etapa deixou algo claro: com o Galo muito exposto, o Flamengo precisava de velocidade. Felipe leu bem e, no intervalo, sacou Gabigol e colocou Bruno Henrique. O Flamengo ainda levou alguma pressão do Galo, mas Bruno Henrique entrou como uma flecha. Esteve perto de marcar 2 vezes em 2 escapadas pela esquerda. As coisas ficaram ainda melhores quando Fabrício Bruno entrou no lugar de Arrascaeta. O Flamengo protegeu seus lados, e Fabrício entrou bem demais. E o reforço do sistema defensivo liberou Wesley, que puxou 2 contra-ataques desperdiçados inacreditavelmente pelo Flamengo. Em um deles, Michael perdeu por puro cansaço e saiu logo depois. Estrela e compromisso com o DNA. Se foi mais conservador na escalação inicial ao não repetir o 4-3-3 do Maracanã, Felipe manteve-se fiel ao compromisso de atacar. No primeiro tempo, foram apenas 6 finalizações. No segundo, apesar de ter em mãos o empate que lhe bastava, não abdicou do ataque. Foram 12 finalizações na etapa, e uma infinidade de gols perdidos. A finalização mais importante do jogo veio para mostrar que, além de um técnico muito promissor, Felipe tem estrela. Não foi sorte. O homem a entrar era Plata, mas tinha que ser logo ele a fazer o gol do título. E ainda mais um golaço. Pois foi assim, e a jogada teve como protagonistas Bruno Henrique, que mudou o jogo, e Plata, o escolhido por BH para decretar o penta. Com um passe de trivela, Bruno acionou o equatoriano, que também deu lindo drible e finalizou com o pé menos forte lindamente. Um golaço de campeão. De pentacampeão. Nos acréscimos, o Flamengo ainda teve mais chances, com Davi Luiz e Wesley, mas o 1-0 teve sabor de goleada. Felipe pode-se dizer um treinador a sem memória, mas esse 10 de novembro de 2024, dia em que ele tirou um 10, ele jamais esquecerá. Não apenas o homem e rubro-negro Felipe Luiz. O treinador Felipe Luiz tem, sim, que guardar essa partida em um cantinho particular para nunca desanimar nas adversidades. Ele mesmo não queria ganhar e ganhar? Pois ele ganhou o jogo e ganhou o campeonato.